pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, eu tenho falado, inclusive quase todos os dias, inclusive dos ministros bolsonaristas que estão no governo do presidente Lula. E ontem, inclusive, eu estava falando do ministro da Defesa do Múcio. E hoje vou falar novamente. Por quê? Porque ele é um ministro que defende a compra de equipamentos bélicos de Israel. E Israel, atualmente, é um país, quer dizer, é um Estado, né, o Estado de Israel, que estão cometendo genocídio. Eles estão matando muitas pessoas, inclusive estão exterminando com os médicos da faixa de Gaza, na Palestina. E o que acontece? Esse tal de Múcio, ele defende a compra de blindados de Israel. Agora, ele tem feito algumas declarações, esse ministro da Defesa, porque o Múcio é ministro da Defesa, e ele tem feito declarações, inclusive durante um evento com empresários nesta semana. E o governo se viu novamente em meio a uma polêmica interna. E o Múcio, inclusive esse ministro da Defesa, ele criticou as questões ideológicas que, segundo ele, estariam impedindo o progresso das negociações para a compra de blindados de Israel pelo Exército Brasileiro. Agora, as informações foram inicialmente divulgadas pelo Jornal de São Paulo, Estado. E desde então, esse setor, inclusive o Partido dos Trabalhadores, o PT, identificaram uma pressão por sua saída, que eu também apoio, porque esse cara, esse tal de Múcio, ele é bolsonarista igual a maior parte dos ministros que estão no governo do presidente Lula. Agora, segundo a fonte, próxima inclusive ao presidente Lula, a demissão do tal ministro diz que está descartada, inclusive. Agora, fontes do Palácio do Planalto indicam que o Lula e Múcio já discutiram a respeito, inclusive, da compra desses blindados de Israel. Agora, a insatisfação do ministro sobre o tema não foi uma surpresa, inclusive para o presidente Lula, já que esse tal de Múcio já havia procurado o presidente para propor soluções intermediárias com o objetivo de destravar as compras de 155 blindados. E, além disso, o ministro discutiu
as objeções levantadas pelo Ministério da Defesa ao Tribunal de Contas da União. Agora, em abril, as empresas israelenses, a Bit Sustenance, venceu uma licitação para fornecer 30 blindados ao Brasil. Agora, no entanto, as negociações esbarrou em obstáculos internos. Um deles foi a resistência do ministro Celso Amorim, que ele é assessor direto de assuntos internacionais da Presidência da República, que argumentou que a aquisição de equipamentos militares israelenses seria em coerência com a postura crítica do presidente Lula às ações israelenses na faixa de Gaza. Inclusive, o presidente Lula diz que Israel estava cometendo genocídio. Essas informações é do site Carta Capital. Agora, em resposta às críticas do ministro Múcio, o Tribunal de Contas da União esclareceu que não há impedimentos legais no Brasil para que as Forças Armadas adquiram material de empresas de países que estão em guerra, que não existem tratados internacionais que impeça tal transações. Agora, o ministro Múcio também afirmou que a Corte não autoriza que o contrato fosse transferido para o segundo colocado no processo licitatório. Agora, sinceramente, eu sou contra comprar qualquer tipo de coisa de Israel e também vender qualquer tipo de coisa para Israel. Porque, inclusive, eles estavam querendo, junto com a Alemanha, munição brasileira. Agora, nos últimos dias surgiram especulações no Ministério que a fala pública de Múcio teria como objetivo provocar a sua própria demissão, já que ele estaria cansado dos embates que tem permeado, inclusive, a sua gestão. Agora, fontes próximas ao ministro afirmam que essa não é a sua forma de agir. Agora, esse Múcio, eu acho que ele deveria deixar o governo. E tem outra, e ele diz que se o Múcio quiser deixar, o primeiro que será comunicado vai ser o presidente Lula. Agora, os seus aliados, segundo essa informação, que o primeiro seria, que teria a informação dele deixar o cargo, seria o presidente Lula. Isso foi coisa dos seus aliados que comentaram. Agora, sinceramente, eu acho que ele deveria deixar. Porque, olha bem, Israel, inclusive, o Netanyahu diz que o Lula não é uma pessoa benquista em Israel. Se o Lula não é uma pessoa benquista em Israel, por que eles querem vender blindados para o Brasil? E por que o ministro da Defesa, o tal de José Múcio, está querendo comprar de Israel?
Será que não tem um jabazinho nessa transação? Porque normalmente existe isso. Normalmente em negociações internacionais ou até nacionais, sempre quem está vendendo dá um jabazinho para aquele que é, inclusive, representante do comprador. Agora, também teve uma repercussão, uma matéria do 247, do Walter Pomar, que ele deu uma entrevista para o 247, e ele diz que as Forças Armadas que compram blindados de Israel não defendem a soberania, nossa soberania. Isso quem falou foi o Walter Pomar, e eu concordo com ele. Agora, em uma análise durante um programa de contramola transmitido pela TV 247, o Walter Pomar, que é historiador e também militante de esquerda, ele criticou a decisão das Forças Armadas brasileiras de adquirir blindados de Israel. E eu concordo plenamente. Agora, pois acusado de genocídio contra os palestinos, segundo Pomar, essa escolha compromete a soberania nacional e reflete submissão das Forças Armadas a interesses estrangeiros. Um país que quer ter a autoridade de denunciar Israel como genocida não pode comprar armamento de lá, afirmou Walter Pomar, destacando que se as relações militares com Israel e Estados Unidos demonstram que essas forças armadas não estão preparadas para defender a nossa soberania nacional, segundo Pomar. Agora, a compra de blindados de um país que comete atentados terroristas de Estado e não apenas uma incoerência política, mas também um grave risco à segurança nacional devido à possibilidade de sabotagem tecnológica. Agora, a crítica de Pomar também se estende aos ministros da Defesa, ao ministro, inclusive, ao tal de José Múcio, a quem classificou como um representante dos interesses dos militares e não do governo ou do país. Para ele, a presença de Múcio no governo é um desserviço. Agora, a sua continuidade à frente da pasta prejudica, inclusive, a implementação de uma política de defesa que seja um fato soberano, desde que o governo foi constituído. Dissemos que Múcio não deveria ter sido indicado. Isso lá quando Lula foi eleito. Ele é um ministro dos militares, não do presidente Lula e nem do governo do presidente Lula. Isso eu acho também. E durante a entrevista do Pomar, ele abordou também a política internacional do Brasil, afirmando que é fundamentalmente uma posição firme contra o governo genocida e busca uma integração
regional na América Latina, que resista à pressão imperialista. Ele, inclusive, criticou a compra desse armamento estrangeiro e a dependência do Brasil de potências como Estados Unidos e Israel. Inclusive, é preciso reconstruir a nossa capacidade de produção em todos os terrenos estratégicos. Agora, o pomar, a escolha de Israel como para o pomar, inclusive, a escolha de Israel como fornecedor de armamento demonstra que as Forças Armadas brasileiras não estão alinhadas com a defesa dos interesses nacionais, mas sim com a manutenção de relações estreitas com potências estrangeiras, o que ele chamou de relações carnais. Segundo o historiador, é essencial uma reestruturação profunda nas Forças Armadas para que ela realmente defenda a soberania do Brasil e não atue como traidores potenciais. Agora, a sua crítica ao ministro Mussi é a postura dos militares brasileiros, que reflete uma insatisfação mais ampla dentro dos setores de esquerda. Agora, o Pomar concluiu afirmando que o Brasil precisa de uma política de defesa que esteja em consonância com os princípios da soberania, a integridade territorial e respeito aos direitos humanos. E eu acho isso importante, inclusive, porque não adianta nada ter um ministro que, inclusive, defende Israel, inclusive a compra de blindados israelenses. Israel diz que o presidente do Brasil, o Lula, não é bem quisto em Israel. Imagina só o Brasil comprando blindados de Israel e eles sacanearem o blindado. Na hora de usar o blindado vai para o ar. Quem é que paga isso? Porque eles são capazes de tudo. Porque um governo que faz o que está fazendo na Palestina, eles são capazes de tudo. Já mataram mais de 50 mil crianças e mataram mulheres de montão. E agora sabe o que eles estão fazendo? Acabando com a saúde da faixa de Gaza, lá da Palestina. Eles estão matando os médicos e também jogando bomba em cima dos hospitais da faixa de Gaza, porque eles querem acabar com a saúde, entendeu? E com os médicos na faixa de Gaza. Inclusive estão prendendo e torturando médicos. Agora, o ministro da Defesa vai comprar blindado de um país que está cometendo genocídio. É o fim da picada. Já não chega esse bando de bolsonarista que tem no governo do presidente Lula. No governo tem um bando de bolsonaristas. Porque o governo tem que fazer algum acordo para poder governar. Porque a população elegeu
a maior parte dos parlamentares da extrema-direita. Então não dá para governar legal com a extrema-direita. E tem outra, a extrema-direita, o objetivo deles é grana. Os deputados só aprovam algum projeto que facilita a população à base de grana. Está lá o presidente da Câmara que não me deixa mentir, porque o objetivo dele é grana. Veja bem, já tomou conta da Caixa Econômica. E fora os outros. Comunicações. Por que as comunicações, inclusive, o ministério está na mão de um bolsonarista? Que o objetivo dele, inclusive, é facilitar só a vida dele. É fazer estradinha para a fazenda dele. É fazer pista de pouso na fazenda dele e da família dele. Quer dizer, o objetivo dele é aliviar para a família dele. Como todos os outros bolsonaristas, inclusive o genocida, que comprou mais de 150 imóveis. Inclusive os filhos, também que compraram mansão, que vale mais de 12 milhões em Brasília. Esses são os bolsonaristas. Agora, a população tem que ficar esperta. A população não pode votar na extrema-direita. Inclusive, aqueles candidatos que agora têm eleição, segundo turno. Veja bem quem você vai votar. Se o candidato for apoiado pelo Bolsonaro ou for do PL, não vote nele, porque ele não quer saber da população. A extrema-direita quer fazer o rico mais rico e o pobre mais pobre. Tem que perceber isso. E isso quem tem que ver é quem vai votar. Para não votar na extrema-direita. Porque a extrema-direita, eles querem dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar ditadura militar. E tem outra, ditadura militar nós já tivemos. Nós já tivemos ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Sabe por que nós não queremos mais? Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Nós sentimos e vimos o que a ditadura faz com a população. Generais todos ficaram milionários e a população miserável. Então não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Vou até repetir, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. E não é só inscrever nesse canal, em todos os canais progressistas. Porque quanto mais inscrito, o YouTube propaga mais as informações. Por isso que a extrema-direita está ganhando, porque eles têm milhões de inscritos. Normalmente os canais de direita e extrema-direita, eles têm milhões de pessoas inscritas.
e aqueles influenciadores que só falam mentira. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.